Tudo aconteceu durante nosso trajeto de nossas casas até a faculdade, onde uma festa de arromba nos aguardava. Nós pensávamos que aquela seria uma noite de Halloween muito divertida e estávamos muito animados, até descobrirmos que aquela seria a noite mais assustadora e aterrorizante de todas nossas vidas. Eu acordei bem cedo naquela manhã, pois tinha muita coisa para fazer antes de ficar livre para curtir a noite com meus amigos. Meus pais haviam viajado, então fiquei responsável por limpar a casa, cozinhar, alimentar os cachorros e levá-los para passear, enfim. Eu sabia que o dia seria cheio, então tratei de ir primeiro até a famosa loja de antiguidades dos Taylors. Eu não tinha muitas ideias para a fantasia, mas tinha a esperança que pudesse encontrar algo bacana lá. Afinal, aquela é, ou era, a maior referência para fantasias de todo o condado. Quando entrei na loja, fiquei procurando por entre as máscaras, capas e vestes por algo chamativo, mas minha indecisão e a quantidade de opções não me ajudaram muito. Foi quando o Sr. George se aproximou e com seu sorriso desengonçado me sugeriu uma máscara. De cara eu fiquei vidrado nela. Ela tinha um design baseado em uma coruja, mas não era uma coruja qualquer. Ela tinha chifres demoníacos, olhos vermelhos, era bem assustadora. Perguntei o preço e estranhei quando ele disse que era apenas $1. Mesmo que suas fantasias fossem apenas alugadas, ainda assim era muito barato. Fiquei quieto e paguei o valor. Quando ele me entregou a máscara, percebi que ele usava um anel dourado no dedo indicador. Quem diabos usa um anel no dedo indicador? Que cafona! Pff. Retruquei comigo mesmo conforme saía da loja. Horas mais tarde, quando já tinha cumprido meus deveres para com a casa, liguei para o pessoal para confirmar a hora que iríamos nos encontrar. Eu iria passar na casa dos irmãos Campbell e de lá nós buscaríamos minha namorada Amanda e por último Brenda, já que ela morava mais longe que todos nós. Às 7 da noite lá estava eu, vestindo um dos sobretudos de couro do meu pai e a sinistra máscara da coruja demoníaca. Fui caminhando animado pela vizinhança. Aquelas dezenas de crianças fantasiadas de monstros, vampiros e fantasmas corriam pelas calçadas batendo de porta em porta gritando "Travessuras ou gostosuras!" e os adultos os recebendo harmonicamente e elogiando seus trajes. Nosso condado sempre foi muito festivo e nossa população bem amigável. Tudo parecia estar bem, até que quando estava prestes a virar na esquina, vi uma apavorante cena a alguns metros adentro na rua que eu ia entrar, a Rua dos Campbells, que me fez estacionar naquele lugar, completamente congelado pelo horror do que estava a acontecer diante de mim. Um homem vestindo um manto negro com capuz esfaqueava violentamente, no meio da rua, outro homem indefeso que gritava em dor e agonia, implorando por socorro e piedade enquanto se arrastava pelo asfalto. Não consegui reagir, pois tinha medo que ele me notasse. Apenas fiquei parado observando, tentando fazer o menor silêncio possível enquanto minhas pernas tremiam, assistindo impotente a uma crueldade sem tamanho. Depois de alguns minutos de brutalidade, o assassino simplesmente arrastou a vítima para fora da rua e desapareceu entre a vastidão verde dos jardins das casas e a amplitude preta da escuridão da noite. Toda a situação era chocante, mas o que mais me deixou perplexo foi o fato de que as crianças e adultos ao redor pareciam não ter notado aquele crime e agiam normalmente, seguindo a rotina de uma noite de Halloween. Me aproximei de uma senhora que estava prestes a fechar a porta de sua casa após dar doces às crianças, já que ela ficava justamente à frente de onde a violência aconteceu, e perguntei por que ela não correu para dentro de casa após o que tinha acontecido. Ela me xingou de tudo que é nome e disse que eu estava ficando maluco. Apressei meus passos e saí correndo dali o mais rápido que podia, achando que estaria a salvo daquele assassino. Mas depois de uns 5 minutos percorrendo aquela rua, que era uma das maiores do condado, acabei me deparando com outra cena apavorante.
Um grupo de adolescentes estava reunido ao redor de uma árvore, onde um outro estava completamente amarrado, suas roupas surradas e cobertas de sangue. Ele chorava e gritava incessantemente à medida que os outros o agrediam das formas mais devastadoras possíveis. Eles estavam espancando o jovem e ninguém ao redor da rua fazia nada para impedir. Dessa vez criei coragem e fui até eles, assumindo uma postura imponente e levantando minha voz. Nada adiantou. Eles simplesmente me ignoraram e continuaram com a covardia. Quando decidi intervir e partir para o apelo físico a fim de salvar a vítima, senti uma pontada extremamente aguda em minha cabeça, que me fez cair de joelhos de tanta dor ali mesmo na beira da calçada. Fiquei por alguns segundos tentando me livrar daquele desconforto intenso pressionando as mãos contra a cabeça, e quando me recuperei, olhando para a árvore, eles não estavam mais lá. Eu comecei a ficar paranoico com as coisas que assistia e ninguém parecia se importar. E antes de finalmente chegar até a casa dos Campbells, ainda presenciei uma outra cena terrível onde uma jovem foi empurrada pela janela do segundo andar de uma casa, caindo diretamente no gramado que ficava a poucos centímetros de um grupo de crianças, que apenas entrou na casa como se nada tivesse acontecido. Me uni a eles, os gêmeos Jacob e Joseph, e fui logo contando o que havia visto naquele curto espaço de tempo que levei caminhando da minha casa até a deles conforme íamos até o carro e nos acomodávamos para buscar Amanda. Eles apenas riram de mim, dizendo que aquela daria uma boa história de Halloween. Enquanto eu me perdia nas lembranças daquelas cenas macabras, Jacob ficava tentando nos assustar com histórias mequetrefes que inventava do nada e só ele achava interessante. Ele dizia que um dia reuniria todas elas em um único livro e ergueria uma estátua no meio do campus da faculdade, onde todos iriam idolatrá-lo como um ser divino guardião de histórias de terror. Como esse cara é idiota, eu costumava pensar. Ele era gente boa, mas de vez em quando se superava em suas ideias malucas. Após descontrair um pouco naqueles minutos, logo fui assolado por terror novamente quando vi um grupo de idosos com tacos de beisebol, cacetetes e outras armas brancas de concussão judiando de um corpo aparentemente já sem vida completamente arrebentado no chão. Desesperado, apontei para a cena pavorosa a fim de provar minha veracidade aos gêmeos. Eles olharam para onde apontei, mas não viram nada, assim como as pessoas das ruas. Acho melhor você parar de beber, cara, me sugeriu Joseph falando sério. Eu estava indignado, e se eu usasse drogas com certeza atribuiria aquelas visões horrendas a elas. Mas não, sou limpo e elas eram bem reais. Quando enfim chegamos à casa de minha namorada Amanda, ela estava acompanhada de Kate, uma de suas amigas que ela tinha me dito que havia se interessado por Joseph. Ela nem nos avisou sobre aquilo, acho que queria fazer alguma surpresa para ele. Fato é que o carro já estava cheio agora com 5 pessoas, e em breve teríamos que nos espremer com a última integrante de nossa turma, Brenda. Eu só esperava que ela não tivesse acompanhada de uma amiga também. Durante o caminho para a casa de Brenda, decidi ficar calado. Afinal, elas também não iriam acreditar em mim e eu já estava cansado de ser taxado como louco. Mas não consegui conter meu espanto e pavor quando vi outra cena arrasadora. Havia essa mulher no meio do mato, indefesa e tentando proteger seu rosto das inúmeras pedras que voavam em sua direção. Muitas mulheres aplaudiam enquanto as outras eram as executoras daquela vítima, arremessando sem piedade nenhuma aquelas armas naturais que destruíam todo o seu corpo. Quase tive um colapso mental naquele momento. Todas aquelas visões eram demais para eu lidar e minha cabeça estava começando a ficar pesada. Amanda logo percebeu que eu não estava bem e perguntou o que eu sentia. Compartilhei ali, para ela e sua amiga, na companhia dos gêmeos, tudo o que havia visto até então. E quando me perguntaram quando comecei a ter esses vislumbres, eu disse que tudo começou naquela noite, após eu sair de casa.
Amanda não comentou nada. Acho que não acreditou, mas não quis me magoar. Jacob apenas soltou aquele singelo sorriso debochado. Mas Joseph deu uma sugestão. Por que você não tira essa máscara, cara? Ela parece bem pesada e quente. Deve estar te causando delírios ou algo assim. Aqui, vou abrir a janela para você pegar um ar. Eu não tinha parado para me atentar àquele fato até então. Talvez ele tivesse razão. Eu realmente estava bem suado e parecia que carregava um barril de vinho sobre minha cabeça. Foi assim que tentei tirar a máscara, mas para piorar a situação, não consegui removê-la de jeito nenhum. Fiz todo tipo de força possível. Pedi ajuda das meninas e até de Joseph, mas nada resolveu. Era como se ela tivesse grudada em meu rosto. E ali, mesmo tendo crises histéricas, apavorado pelo estado em que me encontrava e mais ainda pelo insucesso na remoção da máscara, Jacob insistia em aplaudir debochadamente minha atuação, segundo suas palavras, afirmando que eu estava tentando superá-lo nas histórias de terror. Eu fiquei tão irritado que comecei a gritar com ele e o xinguei tão agressivamente que o calei por um bom tempo. Quando o meu descontrole passou e recobrei a serenidade, já estávamos diante da casa de Brenda. Ela entrou, sentou no colo de Amanda e agora estávamos prontos para ir até a festa. Ela percebeu um clima diferente e estranho no ar, mas desconversamos para evitar mais problemas. E eu só queria escapar daquele pesadelo, acreditando que pelo menos na festa estaria livre daquelas visões perturbadoras. Durante toda a viagem até a faculdade tive mais visões terríveis, cruéis e brutais de crimes bárbaros por cada rua que passei, e já estava começando a perder a sanidade e a consciência. Meu corpo quente e suado da agitação já se encontrava frio, minha pele pálida como algodão e minha mente turbulenta como um terremoto. Foi só ao me verem nesse estado que meus amigos finalmente se deram conta de que a coisa era séria. Bem, pelo menos o fato de que minha saúde estava sendo afetada. Conforme eu me esforçava para reunir em minha cabeça todas aquelas peças daquelas cenas que meus olhos presenciaram em um curto espaço de tempo no intuito de chegar a um denominador comum, finalmente cheguei a um. A cada visão que eu tinha, a modernidade dos trajes dos personagens daquela visão, fossem de seus tênis, vestidos ou calças, estando eles fantasiados ou não, ia gradativamente regredindo, como se estivesse voltando no tempo. Minha tese se confirmou quando mais uma tomou vida à minha frente quando já estávamos a menos de 5 minutos do campus. Numa quadra pública de basquete de uma praça, vi uma bárbara e desumana cena. Uma mulher estava presa a um tronco, enquanto tinha seu corpo dominado pelas chamas de uma grande fogueira que ficava abaixo de seus pés. Em frente a ela, estava um grupo de cidadãos do campo trajando vestimentas bem antigas e segurando tochas, enxadas e forquilhas, aplaudindo sua execução. Nosso povo começou a comemorar as noites de Halloween bem depois de que a execução na fogueira foi abolida, e isso tornava todo o ato ainda mais maligno. Cara, que irado! É como se tu estivesse assistindo a crimes de Halloween ao longo dos anos, só que regressivamente, indagou Jacob, inconveniente como sempre. É como se a máscara estivesse transmitindo todas as atrocidades cometidas em noites de Halloween que vivenciou ao longo dos anos, sugeriu Kate. Tentamos chegar a alguma conclusão, mas nenhuma delas me levaria a me livrar daquele horrível pesadelo. Então, em um consenso unânime, meus amigos e eu decidimos que seria melhor me levar para casa. Lá, ao menos eu poderia me esconder dos eventos aterradores e teria um pouco de descanso até encontrar uma forma de remover a máscara. Como a festa duraria até o amanhecer e meus pais estavam viajando, Amanda disse que iria comigo para cuidar de mim aquela noite. E foi desse modo que nos despedimos de Jacob, Joseph, Kate e Brenda, conforme eu me permitia ser abraçado pela segurança e tranquilidade de meu lar. Ficamos a noite inteira trancados em meu quarto, apenas conversando sobre tudo o que havia acontecido. Amanda ficou chocada quando a contei em detalhes
depois de ela insistir muito do que se tratavam todas aquelas visões. Quando nos demos conta, já tinha passado das 5 da manhã, e depois de dezenas de tentativas frustradas ao longo da noite, finalmente consegui remover a maldita máscara sem nenhuma dificuldade quando os primeiros raios de sol refletiram na janela de meu quarto. Minha primeira atitude ao respirar novamente o ar puro foi descer correndo, carregando Amanda comigo até o rio, aonde arremessei aquela máscara maligna com toda a raiva e força que eu tinha. As perturbadoras visões que tive aquela noite, sendo reais ou não, eram algo que ninguém merecia assistir. Aquele era um mal que deveria ficar para sempre mantido em um lugar onde ninguém pudesse alcançá-lo.